O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem fazendo críticas públicas de forma levianas e covarde contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Rodrigo Maia disse o seguinte, que se o presidente Bolsonaro pedir-lhe o conselho que ele dará ao presidente é que afaste Weintraub do Ministério da Educação. A verdade é que os trabalhos que o ministro Weintraub vem fazendo à frente do Ministério da Educação está atrapalhando e muito os anseios dos inimigos do Brasil. Todos sabemos que as universidades federais são verdadeiros ninhos de serpentes, verdadeiras cracolândias. E ali as universidades federais se transformaram em indústrias. E ali se produzem militantes em escala industrial, em série. São milhares e milhares. Podemos dizer também que as universidades federais se transformaram em grandes lavanderias, onde tem como objetivo lavar dinheiro público, muito dinheiro público, e a mente dos jovens que por ali passam. Rodrigo Maia vem trabalhando de forma covarde e sorrateira para sabotar o governo. Primeiro, ele tentou derrubar Rodrigo Maia, tentou derrubar o ministro Moro. Não deu certo. Agora ele vira a sua metralhadora de tirania, de covardia, de irresponsabilidade para o lado do ministro Weintraub. Tudo isso porque o Weintraub está trabalhando e trabalhando muito. Se o Rodrigo Maia diz que ele não é bom, então ele é excelente para o Brasil. Minha amiga, meu amigo, só para você ter uma noção. Nessa luta do Bolsonaro, nessa guerra do Bolsonaro contra o desmando com que o Brasil se encontra, eu classifico o ministro Weintraub como sapador. Isso mesmo, sapador. Aí você pergunta, que nome estranho é isso e o que isso significa? Sapador. Eu vou explicar e você vai entender. Sapador é aquele soldado que tem a missão mais árdua no campo de batalha. É aquele militar que tem a função de desminar o terreno, ou seja, desativar as minas que está à frente para que o exército possa passar. Essa é a árdua função do ministro Weintraub. E ele tem que ser valorizado por isso. Ele está mexendo no vespeiro, ele está mexendo numa casa de marimbondo, ele está incomodando os inimigos do Brasil. É por isso que o Rodrigo Maia, nessa sanha louca, tenta a todo custo, a serviço do grupo que representa o atraso do país, derrubar o ministro Weintraub. Olha, espero que Bolsonaro venha tendo uma relação cordial com Rodrigo Maia por uma questão de estratégia política. Porque Rodrigo Maia, de acordo com as investigações da Polícia Federal, se trata de um quadrilheiro, de um bandido e um corrupto, que não reúne condições morais para apontar o dedo na cara de ninguém, muito menos na cara de um homem honrado, compromissado com o Brasil, como o ministro Weintraub. Talvez o lugar de Rodrigo Maia não seria a cadeira da presidência da Câmara, mas sim uma cela de uma prisão, tal qual Rodrigo Maia, tal qual o ex-presidente Eduardo. Senhores, espero, acredito que Bolsonaro não vá dar ouvidos a gente do tipo de Rodrigo Maia. Quando eu votei em Bolsonaro para presidente, foi confiando que ele ia tocar o país como está tocando, se aconselhar com seus ministros como ele está se aconselhando
e buscando resultados positivos como está buscando. E não ouvir um bandido. E não ouvir um quadrilheiro. E não ouvir um camarada que é todo sujo no tocante à ética. Um camarada que está sendo investigado por corrupção. Se eu quisesse ver o presidente que eu votei sendo ouvido por um bandido, eu não votaria em Bolsonaro. Eu votaria no Haddad. Eu acho que passou da hora de colocar Eduardo Maia no seu devido lugar. Ele não pode sabotar o Brasil como ele vem sabotando. Conspirar como vem conspirando. Tentando implodir o governo a todo custo. Ele não tem esse dever. O que ele vem fazendo é terrível. E ele não procura nem disfarçar. Conforme eu falei, primeiro tentou sabotar o ministro Moro. Agora o Weintraub. Amanhã será outro. Isso se não botar uma focinheira neste cidadão. Volto a repetir. Confio no Bolsonaro. O governo está no caminho certo. O ministério que ele montou foi o melhor que já se viu ao longo da história da República. Não pode dar, ou porém não pode dar ouvido a uma pessoa do quilate do Rodrigo Maia. Não. Que se quer se aconselhar, se aconselha com seus ministros. Com o inimigo, não. Porém, contudo, eu queria fazer um elogio, se é que cabe mais, além do que eu já falei, ao ministro Weintraub. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, é isso mesmo. Não é fácil, mas esse é o caminho. E se eu tivesse que dar uma sugestão ao ministro, seria a seguinte: continuar trabalhando pela educação como está trabalhando, porém, mergulhar um pouco das redes sociais e evitar polêmicas. Deixa os ataques com a militância, com nós. Se eles, ministro, se os inimigos do Brasil te atacam com mentiras, deixa com a gente. A gente contra-ataca os seus inimigos com verdades. Mergulha um pouquinho, saia das redes sociais, evite polêmica e foque no seu trabalho, no seu objetivo, que está sendo excepcional no campo da educação. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.